Olá, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu vejo alguém usando meu nome aí. Não sou eu. És tu, meu querido Bernard? Como você está, meu querido? Tudo bem? Eu tô bem, cara. E você, tudo certo? Tudo ótimo. Prazer receber você aqui, viu? Pô, que isso, cara. Eu que agradeço demais pelo convite de estar aqui conversando com você e falando um pouquinho para todo mundo que está ouvindo a gente. Agradeço a presença de todo mundo. Hoje o tema é uma coisa que eu sou completamente apaixonado, então fica mais fácil, né, da gente falar do que a gente é apaixonado. É sempre mais tranquilo, né? Legal. E se prepara que hoje tem polêmicas em torno desse tema, hein? Aí eu Deixa eu gosto. ver se eu consigo buscar aqui uma luz melhor. Grande Pablo, meu parceiro. Tô, gente, boa tarde. E Bernardo, tudo bem? aí, tudo bem? Boa tarde, Tudo, meu Pablo. querido. Tudo bem, cara. Pablo, você tá. Ah, agora apareceu como Pablo, todo mundo Você, apareceu hoje. eu apareci como Maurício Martins, não sei porquê, né? O Bernard também, hoje são vários Maurício Martins. Cara, tá Bom, difícil isso. Bernard, já já eu vou apresentar aí você para todo mundo. Hoje um webinar super especial, tipo, edição especial do webinar. É terça-feira para receber você. A gente está fazendo isso pela primeira vez, né, trazendo um convidado Legal. mega especial. A rede, ela é uma comunidade de gestores, né, de escolas privadas no Brasil, onde a gente reúne esses gestores para compartilhar conteúdos, para estimular a discussão em torno da nova agenda da educação para as escolas, né? E essa agenda, a gente acredita fortemente que ela gira muito em torno do que ainda pode ser feito, deve ser feito no hemisfério direito, né? Então, até aqui, tradicionalmente, as escolas investiram muito no hemisfério esquerdo, né, na parte cognitiva, né, e a gente vem trazendo esse debate, trazendo essa discussão entre os gestores de escolas, né, então, basicamente, são diretores de escola que acompanham a gente, sobre o que fazer para o hemisfério direito, né, como é que a gente pode avançar nisso, acreditando fortemente que aí está o grande diferencial que as escolas podem trazer para mostrar seu valor, né? E aí mostrando seu valor, aumentando a captação de clientes, de alunos, mantendo seus alunos, enfim. Então a discussão gira muito em torno disso. E eu acho que hoje, trazendo esse tema que mistura tecnologia e metodologias ativas, né? Tema que não é novo, né? Eu estava dando uma lida aqui nas coisas sobre metodologias ativas, assim, década de 50 já falava disso, né? E hoje parece que é super novo, né? Quando a gente fala de metodologias ativas, parece que é um tema mega novo, né? Pablo, que se formou em psicologia, estudou isso lá atrás, né, Pablo? John Dewey, essas coisas, né? Tá falando que eu sou um cara velho? Não estou falando de forma alguma. Pareceu. Estou falando Testemunho que você... vivo de há quanto tempo que esse negócio existe, né? Não, mas aí, nessa época do John Dewey, você ainda não nasceu. Vamos dizer que o teu é mais recente, assim, tipo Freire, Rogers, Brunet, Piaget, né? Isso, por aí. Legal. Então, a gente tem promovido esse debate, promovido esses encontros, né? Então, a gente tem grupos aí de discussão no WhatsApp, tem a página da rede na internet, rede.vivadia.com.br. Lá na página da rede tem vários blog posts, inclusive te convido, quando quiser escrever um Pô, post para o que blog legal. também, está Com aberto. certeza, com certeza. Legal. E a ideia é essa mesmo, a gente criar uma comunidade, trocando ideias, enfim, trazendo parcerias, promovendo essa discussão. E você que está muito em contato com escolas e diretores de escolas, com certeza tem muito a contribuir também, né? Bom, eu vou começar aqui, então, apresentando nosso convidado especial, né? O Pablo, eu acredito que a maior parte de vocês já conhece, né? Toda quinta-feira a gente faz o webinar, eu e Pablo, trazemos aí provocações nesses webinars. E hoje a gente traz aqui o Bernard Café. Eu sempre acho que estou falando seu nome errado, mas eu acho que foi certo, né, Bernard? Cara, então, isso é legal, porque assim, o mais simples e o que menos pessoas falam, né? É Bernard. Então, Bernard. tranquilo. Bernard Bernard. Café. Bernard Café. Legal. Bernard Café. Bernard CEO, né, da Jovem Gênios, uma empresa
que vem ele pode falar um pouquinho sobre a Jovem Gênios, melhor do que eu, com certeza, mas que vem trazendo aí uma nova estratégia, né, para ensino fundamental 2 em termos de aprendizagem, né, muito focado em tecnologia e metodologias ativas, né, Bernardo? É Então, isso, é por aí. fala um pouquinho aí do que vocês têm feito, faz aí um jabazinho de vocês, tem 1 minuto. Tudo bem, gente? Muito obrigado, Maurício e Pablo, tá aqui nessa nossa conversa, que eu tenho certeza vai ser hiper enriquecedora, né? Muito obrigado a todo mundo que está aqui também ouvindo. Bom, eu sou o Bernard, antes de qualquer coisa eu gosto de sempre falar que eu sou professor. Sou completamente apaixonado por educação, por acreditar que essa é a única ferramenta de a gente ter um mundo melhor. Então tem muita coisa que incomoda a gente, e a educação é o caminho para a gente transformar qualquer coisa, né? E por viver muito disso e pela essência de empreender, depois de eu ter tido contato com algumas metodologias ativas, né, ao longo do mundo, aí eu tive um intercâmbio, eu fiz Ciência Sem Fronteiras, então eu tive esse ponto de contato. Quando eu retornei para o Brasil, né, eu quis empreender e aí nasceu muito a Jovem Gênios, né? De todas as metodologias, 2 me chamaram muita atenção, né? O Adaptative Learning, muito caminhando, né, para a gente trazer um aprendizado adaptativo, um aprendizado personalizado, né? O mundo ao redor, nosso redor, já tem um consumo de serviços personalizados, então eu acredito que o caminho da educação seja mais voltado para o indivíduo, né? O grande diferencial do futuro é realmente a nossa capacidade de ser humano, e ser humano é indivíduo, né? Então o Adaptative Learning ele faz muito sentido, né? Porque isso é impossível se você pegar uma sala de aula com 40 alunos, né? Então a nossa inteligência artificial ela diagnostica ali a defasagem do aluno e direciona o aluno para estudar exatamente o que ele precisa, né? Então é a medida certa do que ele precisa para ele poder aprender. E aí, partindo desse pressuposto, para ter uma eficiência nesse processo de recomendação, de direcionamento, a gente precisa de uma quantidade de dados muito grandes, né? Quanto maior é o número de dados gerados, quanto mais os alunos jogam ou utilizam a plataforma da Jovem Gênios, mais personalizado para eles fica o processo. E assim a gente consegue aumentar o nível de retenção dele, de conhecimento e tudo mais. E para fazer isso ser algo bem altruísta, né? Essa vontade de gerar ali, de fazer os dados, responder as questões, participar, a gente utiliza a gamificação. Gamification Based Learning, né? Um aprendizado baseado em gamificação, onde com componentes de jogos a gente torna um pouquinho mais divertido o processo de aprender. Onde os alunos batalham, ganham pontos, troféus, enfim. É muito esse o contexto. Esse é um pouco da Jovem Gênios. A gente está focado no Fundamental 2. Hoje, já em 6 disciplinas, aí, iniciando uma jornada muito legal, com uma plataforma de avaliação diagnóstico também. E é hiper interessante a gente poder falar sobre metodologias ativas. Eu acho que é um dos assuntos, né, que eu acredito que pode ser o caminho para a gente poder transformar a educação. Legal. Boa, bom, acho que você já trouxe aí vários jargões, várias palavras aí para a gente puxar o primeiro tema de hoje, que é tecnologia, né? Então, a gente vai organizar essa dinâmica. Eu vou trazendo algumas questões assim de ordem mais geral para vocês e vocês perguntem entre vocês também e a gente vai fazendo um diálogo em torno desses temas, trazendo bastante conteúdo, né? Conceitos e exemplos, eu acho que o pessoal espera aqui. Bom, eu acho que no final das contas, né? Tem aí todo mundo pesquisar, né, se fizer uma rápida busca sobre tecnologia na educação, né? Tem uma série de posts, blog posts, né? Todo mundo tentando ganhar aí a atenção das pessoas em torno disso. E a pergunta que fica, e a gente faz aqui no Vivadi muito essa pergunta, né, Pablo? Então vou começar por você, né? A visão de vocês, qual que é o papel, né, da tecnologia para a educação? Legal, bom, eu vou colocar alguma coisa, deixamos depois, Bernardo, acrescentar. Como ele é o convidado, vai ter que falar mais do que a gente, certo, Mal? Perfeito. Vamos falar um pouquinho a gente também para ajudar. O primeiro que eu diria é que, claramente, não porque seja tecnológico, garante que seja ativo metodologicamente falando. A tecnologia, muitas vezes, veio para sofisticar pedagogias passivas. E isso faz parte, eu não estou duvidando disso, não estou tirando o valor disso, mas a associação de tecnologia com metodologia ativa é falsa. Há algumas tecnologias que alavancam as metodologias ativas e outras que potenciam as pedagogias passivas.
Então, aquela ideia de puta, tudo que vem de tecnologia é bom, eu diria, provavelmente a maioria das ferramentas tecnológicas melhoram a metodologia que elas sobre as metodologias que elas trabalham, mas não mudam a metodologia. Então, há tecnologias para um tipo de pedagogia e há tecnologias para outro tipo de pedagogias. Me parece que a gente vai ter que falar um pouquinho disso também. De que tecnologias para que metodologias? Eu concordo, assino embaixo, autentico no cartório, né? Não é porque a gente está usando tecnologia, eu vou ainda um pouquinho além, né? Não é porque a gente está usando tecnologia que a gente está trazendo inovação. Isso. Não é porque a gente está trazendo tecnologia que a gente está colocando o aluno mais ativo no centro do aprendizado, né? E aí eu quero também trazer já um assunto que é um pouco polêmico, né? Que o grande paradigma, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa quebrar de verdade, é que a gente precisa de novas tecnologias para inovar na educação. Na verdade, a gente precisa mudar a metodologia. A gente precisa, de fato, botar o aluno no centro do processo de aprendizado. Porque, como o Maurício comentou, né, não é de hoje que a gente sabe lá todo o trabalho desenvolvido na taxonomia de Bloom, por exemplo, né? E dentro da taxonomia de Bloom, já é notório, de acordo com diversos estudos, se você pegar, por exemplo, a pirâmide de William Glasser, né, que é um psicanalista, que mostra que quanto mais ativo o aluno está dentro do processo, maior é a retenção de conhecimento que ele tem. Então, isso não é nada novo, a gente já sabe disso, isso já está estruturado. Isso já está estruturado dentro de diversas teorias pedagógicas. O grande salto que a gente precisa é mudar o referencial. O referencial da escola tem que estar dentro do aluno. Porque quando a gente traz o referencial para o aluno, nesse processo, torna ele ativo, a gente consegue encaixar quais são as melhores tecnologias, né? Porque tecnologia, gente, é ferramenta. A escrita já foi tecnologia, o fogo já foi tecnologia, o garfo já foi uma tecnologia, a caneta é uma tecnologia, qualquer coisa que faz a gente e facilita o nosso processo do que a gente deseja é uma tecnologia. A gente tende a classificar tecnologia como algo distante, como algo não palpável. Mas tecnologia, ela está sendo colocada na nossa vida para poder facilitar. E esse processo do que já foi difícil, imagina se você fosse um homem das cavernas. Ia ser hiper difícil você controlar o fogo. Então você teve que sair da sua zona de conforto. Nós, seres humanos, ao longo da história, tivemos que sair da zona de conforto para aprender a controlar o fogo. E aí depois que a gente controla o fogo, vira uma tecnologia que todo mundo já está acostumado, mas é uma tecnologia. E tem diversas tecnologias aplicadas dentro do nosso cotidiano que a gente agora já acabou a era de vamos descobrir uma nova tecnologia, né? Dificilmente a gente vai ter uma mudança de status quo de tecnologia. Agora a gente vai pegar as tecnologias que já existem, a Big Data, a inteligência artificial, todas as tecnologias que já estão comuns, já estão aplicadas em diversos cotidianos, mercados e movimentos, e aplicar a educação para torná-la mais eficiente. E para torná-la mais eficiente, a gente precisa primeiro mudar a metodologia para depois encaixar a melhor tecnologia. Então, acho que o caminho é muito nesse movimento. Por enquanto, pegando a carona aí do Bernardo, eu queria dizer uma coisa. Bom, eu ia fazer uma definição um pouquinho mais, uma proposta de definição do que a gente entende por pedagogias ativas. Para definir um pouco o setup da reunião e o contexto geral de trabalho, para depois mergulhar nas tecnologias e nas metodologias específicas dentro das pedagogias ativas. Eu gosto de dizer que quando a gente fala de pedagogias ativas, necessariamente a gente tem que reconhecer uma coisa que eu ouço pouco que é reconhecido, que é quando você vai para pedagogias ativas, está reconhecendo que as outras são passivas. E eu não ouço habitualmente dizer que tem pedagogias passivas e tem pedagogias ativas. Pareceria que a gente fala das ativas, mas não reflete que isso deixa passivas as que são passivas. E para mim, isso deixa passivas as que são passivas. Então, temos pedagogias ativas e temos pedagogias passivas. E não há pedagogias ao mesmo tempo passivas e ativas. Isso é uma sorte de estruturação de paradigma. Ou você está no mundo
na constelação das metodologias ativas, e há várias metodologias ativas, ou você está na constelação das pedagogias passivas, e, de novo, há várias pedagogias passivas. Que quer dizer? Que é o que é passivo, o que é ativo? A que se refere esse adjetivo de passivo ou ativo? Eu acho, e aqui podemos discutir e podemos até não estar de acordo. Para mim, o que é passivo ou ativo é basicamente o sujeito, né? Ou seja, o aluno. Quer dizer, qual é o que define que uma pedagogia seja ativa? É que seu objetivo é pôr o sujeito no lugar de sujeito, não no lugar de objeto. Ou seja, ele tem que atuar como sujeito. E quando atua como sujeito, ele tem a obrigação de propor, a obrigação de participar, a obrigação de se posicionar, a obrigação de inventar, de criar, e assim por diante. Se ele não faz isso, o processo de aprendizagem não acontece. Isso é o que diz uma pedagogia ativa. O que diz uma pedagogia passiva é que não precisa nada disso. Existe uma instância de conhecimento e um conjunto de alunos que recebem objetos de aprendizagem e assimilam e reproduzem objetos de aprendizagem. Ciências, matemática, história, geografia e assim por diante. E dão conta desses objetos, mas sem marcas subjetivas. Eu não esqueço nunca que uma das dicas desses caras que você conhece bem mal, dos grandes craques de Enem, né? Os professores de cursinho, que diz, o cara de redação dizia assim: a melhor redação é quando você nunca nota nem deixa passar tua opinião. Nunca. Porque senão acabou a redação. Perdeu toda a objetividade e tal. Isso que esse cara está chamando de opinião, para mim é sujeito. E quando há sujeito, você construiu um sujeito que tem direito e obrigação de se posicionar. Então, eu gostaria de ouvir se vocês concordam com essa definição, para depois, então, começar a discutir sobre tecnologias que alavanquem essas dinâmicas. E depois sobre culturas que aceitem ou não essas dinâmicas, que também me parece importante. Não, Pablo, fantástico, muito bem colocado. Eu costumo brincar dizendo, né, que antes da gente falar sobre a metodologia, a gente precisa entender a aprendizagem como ciência e ter um caminho de gestão dessa aprendizagem. A gente, como educador, né, num processo onde o aluno quer desenvolver habilidades e competências, porque é muito contraditório, né? A gente fala, hoje a gente tem uma educação completamente conteudista, onde a taxa de sucesso se mede por um exame de escala nacional para ingressar no ensino superior. Então, isso acho que todo mundo aqui concorda. Nesse exame, se você pegar o Enem, ele fala de competência e habilidades. Mas toda a nossa matriz curricular, ela está pautada em objeto de aprendizagem e não habilidades e competências. Então, já é contraditório dentro da própria essência da educação que a gente tem hoje. Isso. Mas quando a gente vai olhar a aprendizagem como um todo, a gente parte do pressuposto que um aluno, né, a partir do momento que ele tem autonomia, que ele está no processo, ele está dirigindo, né, ele está no driving do processo de aprendizado, ele vira um estudante, né, ele ganha uma luz, porque o aluno vem de sem luz, né, então ele ganha luz sobre a jornada de aprendizado dele, ele está saindo de um ponto A e ele está sendo levado para um ponto B. E aí o que é interessante? A maioria das salas de aulas, a maioria dos processos de aprendizado, nem sequer a gente tem clareza sobre o ponto A. Primeiro, porque a gente não faz uma avaliação diagnóstica que seja completamente imparcial à subjetividade do professor. Então, todos os parâmetros que a gente utiliza na avaliação tradicional, que a gente utiliza a teoria clássica de testes, né? Olha, essa questão vale 2, essa questão vale 1, essa questão vale meio. Eu estou botando toda a subjetividade do professor, então eu estou avaliando sob a perspectiva de um único professor. Então, a gente faz um falso ponto A e a gente não tem muita clareza como gestão de aprendizagem do ponto B, que é onde a gente quer levar ele. Então, é muito importante a gente olhar como gestão de aprendizagem, e aí eu gosto muito de um modelo, né, que é aplicado, que vem de Israel, aplicado pelo INSPER de São Paulo, que é o modelo PDAF, onde o P vem do planejamento, vem dentro da essência de, cara, qual é o meu público-alvo? Para quem que eu vou falar isso? Para quem que eu vou explicar isso? Porque dependendo de como e para quem seja,
né, a gente tem uma comunicação. Segunda coisa, qual é o meu objetivo? Qual é o meu ponto B? A gente não tem clareza sobre o ponto B. A gente não sabe, a gente está no automático, o professor dentro de sala de aula e a escola está no automático de aprovar e reprovar, aprovar e reprovar, aprovar e reprovar, média acima de 6. Mas a gente não tem clareza qual é o ponto B. E aí, quando a gente não tem clareza nem do ponto A, nem do ponto B, a gente começa ainda a ter um outro processo, que é o D. O D é o desenho. Como que eu vou desenhar a trilha dele para ele sair do A para chegar no B? E aí o desenho ele é extremamente importante, porque o desenho é a metodologia. Quando a gente vem no modelo do desenho, que é a metodologia, quando o aluno tem a metodologia, a gente usa a metodologia ativa, o aluno que gosta de desenvolver o estudo e o aprendizado dele fazendo resumo, vai fazer resumo. O aluno que gosta de explicar por espelho da casa dele, vai fazer o espelho da casa dele. O aluno que gosta de fazer filme vai fazer o filme. O aluno que gosta de robótica vai fazer robótica. O aluno... Só que tem um grande problema nesse processo, que é o controle. A educação que a gente tem hoje, no modelo que a gente está transacionando, ela é pautada no controle, do professor controlando todo o processo de aprendizado. E aí, quando o Maurício escolhe um caminho para ele poder aprender, quando o Pablo escolhe um caminho para ele poder aprender e o Bernard escolhe um outro, o professor, é impossível o professor ter e a escola ter esse controle. Então, o grande problema que eu vejo é que muitas vezes a gente busca um controle utilizando uma única metodologia. E isso é extremamente cruel com nós mesmos, com a própria escola. Porque, veja, se a gente coloca o professor como único responsável por esse processo de aprendizado, a gente acaba trocando o professor quando os alunos não estão mandando bem, não estão com uma nota muito boa. A gente acaba falando, olha, quando aquela turma manda bem em geografia, porque o professor de geografia era o Maurício, e o Maurício é um bom professor de geografia. Quando aquela turma tem uma aula com um professor, né, de química, o Bernard, e as notas não são muito boas de química, é porque o Bernard não sabe explicar. Só que, na verdade, o processo de ensinar é uma das maneiras da gente aprender. E esse processo de ensinar é comprovado cientificamente que é o que menos a gente consegue reter conhecimento. A gente não consegue reter um processo de conhecimento, e aí é muito... Não tem culpa de ninguém, não. É o problema do lado esquerdo do nosso cérebro, que ele é um HD, só que ele é limitado. Então ele faz o quê? Uma atenção seletiva. Ele fala, cara, isso aqui eu não vou guardar, isso aqui eu não vou guardar. Isso é importante para a prova de amanhã. Porque todo mundo está dentro da escola, todo mundo está dentro da universidade para a prova de amanhã. Porque a gente não tem clareza pelo ponto B. E aí o ponto B viram micro pontos B que são temporais. Eu tenho que estudar para a prova do primeiro bimestre, a prova do segundo bimestre. E aí a gente está fazendo isso durante muitos e muitos e muitos tempos. Só que a gente está começando já a ter grandes e grandes problemas na escola de hoje, no profissional do amanhã, e cada vez mais a gente aumenta o anseio por mudar. Por quê? No dia a dia de cada um dos diretores que estão aqui presentes com a gente, reflitam quantos alunos, ultimamente, vocês têm dentro de uma sala de aula, tem depressão, síndrome do pânico, ansiedade, entre outras coisas. Eu não sei se vocês sabem, mas 40%, gente. Olhamos 10 alunos, olhamos 10 crianças de 12 anos. 4 delas, é muito preocupante isso. 4 delas têm algum problema socioemocional. Sabe por quê? Porque elas querem o que diferente do que os professores querem, do que a escola propõe. E durante quanto tempo que a gente vai ficar fazendo isso? Aí vai. Abra aqui o coração para vocês, gente. Quando vocês vão contratar alguém para fazer parte da equipe da Vivadi, vocês têm que quase ter uma nova universidade. Aqui dentro da Jovem Gênesis, a gente tem uma nova universidade, a Universidade Jovem Gênesis. O cara entra e ele aprende todo o processo como se fosse tipo, beleza, você é comercial, então vem cá que eu vou te ensinar um novo modelo. Você é de marketing, eu vou ensinar um outro. Por quê? Porque a universidade também não prepara para o trabalho, ou seja, a gente está cada vez mais piorando esse processo. E o legal que a gente está vivendo agora é que muita gente não sabe o que vai fazer. Então, quando a gente não sabe o que vai fazer, todo mundo perdoa com mais amor, Maurício, o erro. Então, agora é a hora da gente inovar, é a hora da gente errar, testar. Por quê? Cara, tá todo mundo testando, ninguém sabe o que fazer. Tem essa desculpa, né? Eu não sei o que fazer, eu tô tentando. Cara, mas eu tô tentando. E eu acho que a gente vai colher muitos bons resultados disso, sabe? Maurício. E eu acho que nesse momento, né? Eu até coloquei isso no convite que eu fiz lá nos grupos da rede, né, no WhatsApp.
muitos diretores de escolas e muitas escolas estão se deparando, né, com, primeiro, o quanto que a escola estava distante do domínio da tecnologia para viabilizar certas coisas acontecerem, e mais ainda, o quanto que os alunos e as famílias também, a gente pode colocar aí, estavam totalmente passivas diante desse processo, né? Então, hoje, o grande desafio é como é que eu ensino, como é que eu incorporo esse mindset tecnológico à minha escola, como é que eu ativo meus professores, como é que eu ativo minhas famílias. E as escolas agora estão, nesse momento, nessa conjuntura, estão com esses grandes desafios, que é perceber que a tecnologia que trouxe até aqui, para a maior parte delas, ela era efêmera, né? Então, assim, tradicionalmente, o que era a tecnologia na escola? Ah, bota um quadro que você escreve e completa sozinho, o quadro fala, enfim. Aí, daqui a pouco, na verdade, quando a escola compra a tecnologia, o treco já está até ultrapassado, né? Como um Chromebook, tem escola que distribui Chromebook para os alunos. Quando, na verdade, o Pablo fala muito sobre isso, e eu quero ouvir mais você falar sobre isso, Pablo, eu acho que assim como a questão do estudo, a questão da explicação, elas são questões culturais, né, que tem que partir da instituição criar cultura em relação a isso. A tecnologia também, né? Ou a tecnologia está incorporada à cultura daquela escola, ou ela é efêmera. E se ela é efêmera, ela sempre vai ser custosa, ela sempre vai ser passageira e nunca vai estar incorporada às necessidades reais que a escola tem. Então, hoje, quem se deparou com esse desafio, vê o quanto... Eita, travou um pouquinho. Travou Travou para de você, novo. Paulo? Eu vou porque o Maurício está com problemas de internet. Eu queria comentar duas coisas, gente. A primeira tem a ver com isso que o Maurício falou, né? Há tecnologias que são rua fechadas, né? Fax da vida. Você sabe, né? O fax foi um aparelho que superou o telefone, mas não levou a lugar nenhum. Ele foi uma superação sem horizonte. A internet, o smartphone, tudo isso foram caminhos abertos de superação. E para mim é muito simples. Quando você vai para uma escola, pelo geral, encontra aparelhos, tecnologia, de marcas que não são de tecnologia. Quer dizer, smartboard, por exemplo. Você nunca encontrou uma smartboard da Apple ou da HP. Não, eram fábricas de lavar roupa, né? Panasonic, não sei, esse tipo de marcas. Porque os caras faziam um aparelho, mas não tinham pensado qual é a projeção desse aparelho. Então, e o Chromebook é meio isso, cara. O Chromebook é um fax. Google não pensou para onde vai com o Chromebook. Quando as outras companhias mais sofisticadas de tecnologia colocam um aparelho em uma trilha de desenvolvimento, que é uma trilha infinita de evolução. Então, as escolas, o primeiro que deveriam fazer é entender que a marca importa. Tem que adotar tecnologia de marcas que têm visão de como evolui a tecnologia. E isso é muito relevante. Deixa agora voltar um pouquinho à metodologia, só para colocar uma coisa que me parece relevante. Eu estou muito preocupado, Maurício sabe disso, com as paredes de vidro, né? Com os limites invisíveis, culturais das coisas. E eu acho que a escola tem uma enorme parede de vidro respeito das metodologias ativas. E que, por isso, as tecnologias mais desestabilizadoras, ou seja, mais ousadas, não entram com comodidade. Então, ela prefere ter uma máquina de lavar a roupa do que ter um smartphone, né? Porque a máquina de lavar a roupa melhora o processo conhecido. O smartphone te leva a processos desconhecidos. E vou dar um exemplo disso. Mas antes disso, eu queria dizer duas coisas. Há duas funções que a escola parece que valoriza do aluno, duas capacidades, competências, como o Bernard falou, que ela diz que quer desenvolver, mas não está estruturada para desenvolvê-las. Primeira, autonomia. E segunda, capacidade de questionar. Pensamento crítico, pergunta, etc. Gente, minha percepção é a seguinte. Se você, de fato, está colocado no lugar de metodologias ativas, teu aluno
não pode não ser autônomo, porque senão o autônomo morre. E se você está colocado no lugar de metodologias ativas, teu aluno não pode não ter pensamento crítico, porque se não tem pensamento crítico é reprovado. Agora, ao contrário também é verdadeiro. Se você está num contexto de pedagogias passivas, a pergunta dele sempre vai ser retórica e a autonomia dele sempre vai ser falsa. Porque não serve para esse ecossistema. Esse ecossistema não promove isso, nem valora isso, nem dá espaço para isso. Então, a maneira de desenvolver alunos autônomos é virar para metodologias ativas, onde você tem que mudar sua ética e sua política, não só seu dispositivo didático. E o professor abandonar o lugar de saber, ou a instituição aceitar divergências, resolver avaliações abertas, um conjunto de coisas que as instituições não estão preparadas culturalmente. Deixa eu colocar um exemplo, Bernardo, para você e para todos aqueles que não ouvem a gente com alguma regularidade. A escola faz muita aula de ortografia, né? Você sabe quanto a gente recebeu aula de ortografia. Quando vai V, quando vai B, quando coloca um acento, coloca outro acento. Aulas e aulas, na verdade, para você pegar uma norma que é absolutamente arbitrária. Poderia ser exatamente o contrário que também funcionaria. Não leva a lugar nenhum essa norma. E, por outro lado, outro recurso de escritura e de conversa e de domínio da linguagem, que são os signos de pontuação, são muito menos trabalhados nas escolas, são muito mais difíceis de trabalhar. Se você entra numa briga, numa aula de ensino médio sobre o uso da vírgula, você vai ter aí um lío, um problema, porque a vírgula não tem uma norma. Você encontra usos adequados de vírgula que quase podem ser contraditórios. Então, a vírgula é um grande problema aberto. A ortografia é um problema fechado. Quando você vai para um problema aberto, exige do outro critério. O aluno tem que, para defender sua vírgula, tem que ter critério. Esse critério se chama autonomia. E esses são o tipo de resultados de metodologias ativas. Então, para mim, é difícil, às vezes, falar de pedagogias ativas se a gente não fala de cultura ética e política das escolas. E na medida que a escola não aceite ocupar outro lugar, vai ser difícil a gente tentar entrar com metodologias ativas de uma maneira eficiente. É por aí que eu estou pensando, Mal. Não, Pablo, você colocou vários pontos, né? Porque a gente, ao mesmo tempo, é total cultural, né? Quando a gente é tão cultural, faz parte tanto da nossa essência, né? Porque assim, né, gente? A gente não está falando que a escola tem que acabar de forma alguma. Todas as nossas melhores lembranças são na escola. A escola é o melhor ambiente que existe para a gente poder formar os cidadãos, né? Para poder trazer as primeiras frustrações. É o seu primeiro amor, é as suas primeiras frustrações, é as suas primeiras conquistas, é a primeira vez que você faz uma declaração para o seu pai, é o primeiro teatrinho que você participa. Então, assim, a escola é extremamente importante nesse processo. Acho que a grande questão aqui é muito cultural. A gente está acostumado a receber, né, padrões. Quando eu peço para poder alguém ser criativo ou me fazer a entrega de qualquer trabalho, né, vamos utilizar aprendizado baseado em projetos. As pessoas sempre fazem perguntas que limitem a criatividade dela. E a culpa não é dela, é do processo educacional. Porque quando o aluno está lá na sala, e aí o aluno está aprendendo uma alfabetização, você dá um papel na caneta nele, ele pega o papel, ele começa a escrever ou desenhar qualquer coisa aleatória, a professora tira a caneta da mão dele e fala, peraí, você tem que esperar os outros amigos a escreverem. Peraí, agora espera eu falar, tem que ser a bola. Ué, mas bola roxa? Não, bola roxa não existe. A bola é branca ou preta, olha a bola aqui. Então a gente limita a criatividade, a gente limita a capacidade de questionar, a gente limita, isso tudo é cultural. E quebrar uma cultura é um processo que faz parte de uma sequência de ações e que não é do dia para a noite. É aos poucos. Então aquela pergunta, todo mundo falando assim, poxa, Bernardo, você está falando que nada funciona? Não, pelo contrário. Existem 66 provas vivas de que funciona. Que a gente está aqui.
Então, assim, é validado o modelo da escola. Mas, para o momento que a gente está, é um momento onde a gente precisa se questionar sobre outras coisas. Eu gosto muito de trazer o conceito, né, nessa pegada da cultura e até da construção desse processo de aprendizagem, os modelos que a gente aprende. E aí tem uma... Eu gosto bastante, né, desse conceito, que é um conceito bem resumido de como a gente aprende, né? Que são os E's de aprendizagem. A gente aprende via ensino, quando alguém está ensinando para a gente. E aí esse processo é extremamente passivo e teórico, que é o que vocês estão fazendo agora. Então vocês estão aí do outro lado, aprendendo algo, ou não, né? Enfim, cada um na taxa de aprendizagem, de forma passiva. Então vocês estão ali olhando de passivo a algo teórico. A gente tem também o outro E, que é o E do estudar, onde você fica um pouco mais ativo no processo e ainda está teórico. Quando você vai para o E do exemplo, você está vendo alguém fazendo algo prático e você está passivo durante essa jornada, mas a forma daquele conhecimento ele é um conhecimento prático. Quando você vai para o E da experiência, você está 100% prático, metendo a mão na massa. Você está aprendendo de forma ativa na experiência. E a partir do momento que você domina todos esses E's que eu acabei de comentar, você é capaz de um E que o Pablo e o Maurício gostam bastante, que é o E da explicação. Você consegue explicar algo. A gente só consegue explicar algo quando a gente passou pelos outros 4 E's. E aí o mais interessante que é o E que a escola ignora, que é o E do errar. E aí todos esses E's tem como a gente inovar em cada metodologia. Porque se a gente vai, por exemplo, olhar, né, inovações, existem as inovações que são passivas. Por exemplo, o ensino híbrido, né, quando a gente utiliza o modelo de um vídeo, de uma videoaula dentro de uma plataforma, a gente está inovando a maneira como o aluno aprende via ensino. Mas ele ainda continua passivo. Então não tem nenhuma novidade nisso. Ele está ali passivo dentro desse processo. Quando a gente traz uma ferramenta de estudo, como por exemplo a Jovem Gênios, que ele está jogando, respondendo questões e quizzes gamificados e adaptativos, você está tornando ele mais ativo no processo e ele está aprendendo. E aí o mais legal disso é que tem metodologias diferentes, como por exemplo a gamificação, ela é muito bem aplicada para o processo de aprendizagem via estudo. O Adaptive Learning ele é muito bem aplicado para o processo via estudo. O processo via exemplo é fantástico a gente ver o fenômeno Based Learning, que é a gente pegar um fenômeno da natureza e compreender a nossa linha de aprendizado. A gente não precisa falar, olha gente, hoje está chovendo. Não, porque você vê a chuva caindo do céu. E a partir dali extrair o aprendizado. Quando você pega e fala, cara, vem comigo, vem para uma sessão de Design Thinking, porque pensar é processual. E aí eu trago essa jornada processual para poder a gente criar algo a partir de um problema, estruturar um projeto, ele está de experiência de ponta a ponta sendo ativo naquele processo. Quando eu falo, cara, vai fazer uma aula invertida, eu consigo fazer com que ele acelere toda essa jornada para que ele tenha autonomia daquele aprendizado ao ponto de ele conseguir explicar para a gente o que é tal assunto. E quando você traz isso, você aumenta a taxa de retenção de conhecimento, você diminui a curva de esquecimento sobre aquela informação e tudo mais. E é um processo para vocês tentarem, gente. Eu, como professor, comecei tentando uma vez, tá? Você acha que eu fui do ano? Do nada eu olhei e falei, hoje eu vou fazer uma aula invertida? Não. Falei, cara, eu vou fazer a primeira, vai que... Pegar esse assunto aqui que é mais tranquilo, se der ruim eu corro atrás do prejuízo, foi muito isso. E testei, e o resultado foi muito acima da minha expectativa. Então, sempre fica aquela do, testa, vai, um pouquinho, testa de novo, continua. Eu acho que é muito esse o conceito do momento, sabe? Mal, deixa eu falar uma coisa. Você me lembrou de um romance, cara. Você conhece um autor, um escritor argentino chamado Manuel Puig? Conhece? Não conheço. Mora no Rio, gente. Manuel o quê? Manuel Puig. Mora no Rio um bom tempo. E ele tem um romance. Ele fez o Beso da Mulher-Aranha, né? Que foi um grande best-seller no cine de Hollywood. Ele tem uma novela, um romance que se chama Cai a Noite Tropical. E acontece no Rio. E o que está acontecendo com o Maurício, que está no Rio, né? Cara, você ficou escuro pra caramba, entendeu? Tava claro e ficou escuro, né? Pior que eu não planejei para isso. O pior é que tá escurecendo e o sinal Você esqueceu tá ficando... que a noite tropical cai. E o pior é que tá escurecendo, tá ficando frio e a internet tá ficando cada vez pior, quer dizer, só piora a situação. Bom, vai lá, tem ainda 20 minutos para sobreviver. Eu queria convidar aqui também quem está assistindo, né? A gente tem uma boa audiência aqui hoje, gestores e diretores, que façam também perguntas, que tragam perguntas, né, aqui embaixo da tela.
onde você pode colocar a pergunta e eu trago aqui para eles responderem, e como tem a opção do chat também, podem mandar pelo chat, né? Pode fazer comentário, trago aqui os comentários para serem explorados, podem fazer perguntas. A ideia é justamente ter essa interação e estimular essa discussão, né? E aí eu queria, Pablo, explorar aqui um pouquinho uma coisa. O Bernard até trouxe aí a provocação, que é uma provocação, trouxe aí o exemplo da explicação, né? A gente no Vivadi vem desenvolvendo um programa para as escolas que é sobre a cultura de explicação, né? E um dos elementos da cultura de explicação que a gente tem desenhado dentro desse programa, Pablo, tem tudo a ver com essa ideia das metodologias ativas, que é qual é o papel do aluno na explicação, né? Então, hoje, isso acontece de maneira não muito organizada, de maneira mais espalhada, mas a grande verdade é que os alunos hoje têm um perfil diferente, né? Os dispositivos móveis estão super sendo usados, têm um acesso à informação e a materiais didáticos que é infinito, e hoje, provavelmente, os alunos ocupem um papel tão importante quanto dos professores de explicarem para os seus colegas. Então, eu queria explorar um pouquinho hoje, isso também, né? O quanto que, diante dessa lentidão que as escolas têm de se movimentar e ocupar esse espaço, os alunos vêm tomando a iniciativa, né, nesse sentido e criando uma cultura de explicação em paralelo ao que a escola oficialmente oferece. Legal. Deixa eu fazer, então, 3 reflexões acima do que a gente está conversando, em cima da explicação mesma, né? Primeiro, a gente acha que o primeiro movimento fundamental e que leva a essa diferenciação estrutural é diferenciar informação de explicação. E que o Bernard fez essa diferenciação. Uma coisa é informar, outra coisa é explicar. E eu, ainda sem ter uma pesquisa na mão, diria que 82,4% dos nossos professores informam achando que explica. E esse é um problemão que a gente tem. Então, o primeiro que a gente quer mostrar que explicar quer dizer criar uma capa de valor por cima da informação. A tecnologia deixou a informação completamente disponível. Ela é ubíqua, é exaustiva, é completa, é total, é absoluta. Qualquer desses adjetivos vale. Hoje, ninguém está carente de informação. Qualquer um que quer informação tem a informação que precisa no momento que precisa. Então, nem escola, nem professor se justifica pela informação. Se for por isso, a gente não deveria ir para a escola e o professor deveriam ser todos demitidos. Se ele existe ali, é para fazer uma operação didática, pedagógica, que gera valor por cima da informação, que é explicar. E aí entra o problema, o que quer dizer explicar? Explicar quer dizer dar um contexto de sentido a essa informação, que ela é plana e objetiva, e pegar valor nas conexões e no contexto pessoal ou social em que essa informação é inserida. Ou seja, você tem que dar sentido para aquilo, para o professor, para o aluno e para esse coletivo. Se você não faz isso, você não consegue dar a essa informação alguma taxa de valor por cima de outra. E isso é critério, isso é senso. Isso leva também para uma memória plana, automática e acumulativa para uma memória significativa e associativa, né? Que outro upgrade de valor. Um aluno que tem memória associativa multiplica por 1000 sua capacidade de lembrar de coisas. Quando ele tem simplesmente uma memória acumulativa, essa memória acumulativa é finita e efímera, por outro lado, que é outro dos efeitos da educação feita acima de informação. E aí não acaba o problema. O problema também segue nisso que o Maurício trouxe, que é a gente tem que deshierarquizar a explicação. Explicar não precisa ser feito por aquele que tem total domínio da informação. Então, dá para dizer que qualquer um pode explicar alguma coisa para qualquer outro. E essa explicação não precisa ser de um hierarquizado para um deshierarquizado. Leia-se aluno para professor para aluno. E a mim me parece, a gente falou disso várias vezes, que Wikipedia é o melhor exemplo disso, né? Em Wikipedia, há pessoas que explicam para a gente questões, mas não necessariamente todos os que explicam, que são os que escrevem lá, são professores.
está no lugar do professor explicando alguma coisa para a gente de aquela questão. Então, se a escola absorve isso, vai entender que o lugar de explicar e o lugar de receber explicação são lugares rotatórios, são circunstâncias. Então, um aluno explica para outro aluno, um aluno explica para um aluno menorzinho, um menorzinho explica para um maior, um aluno explica para um professor explica para um aluno. Na medida que explique. Então, isso gera uma dinâmica social dentro da escola e uma dinâmica pedagógica dentro da escola fantástica. A gente fez provas disso e uma revolução, cara. Uma revolução produtiva, né? De que acontece em uma escola quando a explicação é democratizada. Começa a circular de acima para baixo, de abaixo para cima. Fantástico. Legal. Vou trazer aqui, estimulei o pessoal está participando aqui, mandando perguntas. Então, tem uma pergunta que vou lançar para você, Berna, da Silvane Santos. Pergunta: quais as possibilidades reais de aplicabilidade das metodologias ativas na educação infantil direcionadas à geração alfa? Cara, eu gosto muito dessa pergunta, muito até segmentada para a educação infantil, porque a grande dificuldade da educação infantil não são os alunos, né? Por exemplo, eu tenho uma cunhadinha que ela hoje está com 6 anos, mas eu acompanho a jornada de desenvolvimento dela ali desde quando ela era pequenininha. E a primeira vez que eu fui na casa da minha namorada, né, que hoje é minha noiva, eu vi ela num movimento muito engraçado, que ela estava na TV. A mãe dela tinha comprado uma TV nova. E aí a mãe ela estava no quarto, né? E aí ela estava assim, ó, na televisão, né? Ela estava tentando passar com touch na televisão. E ela falou assim: mãe, não funciona. Tá quebrado. E aí o que é interessante dessa cena? Imagina uma criança com a mão na TV, tentando passar a TV. Mãe, não funciona, tá quebrado. E aí, qual é o ponto de não funciona, tá quebrado? Que eu acho que é importante a gente olhar para isso. Essa geração, a gente já chegou num ponto da tecnologia, de uma usabilidade, que ela reflete muito o nosso comportamento humano. A gente não está precisando mais explicar para essa geração como é que funciona para ela poder usar a tecnologia. Ela já está adequada ao uso da tecnologia. Então, cara, olhando para um cenário de aplicação de metodologia ativa, e se for para um caminho da tecnologia, você tem menos uma barreira, que é a tecnologia. Essa criança, ela tem muito mais acesso à informação de quando a gente era criança. Que ela vive numa época onde tem 90 anos de vídeo em alta resolução de conteúdo por dia. A gente tem uma quantidade de informação que a gente não consegue compreender em um dia. Então, essa criança é extremamente crítica. Então, ela já sabe o que ela não quer. Ela hoje fala: tá chato, tia. Tá legal, tia. Então, ela já tem uma abertura para você poder usar a metodologia ativa com ela. Então, ou seja, a gente não tem problema nenhum em relação à cultura e o comportamento e o desejo dessa criança de usar a metodologia ativa. O grande problema da educação infantil são os professores, que estão em uma outra época, que são de uma outra geração, que são imigrantes digitais, que não são nativos digitais, e que eles mesmos desenvolveram todos os aprendizados deles, ao longo da vida deles, da jornada dele, de uma única forma, com alguém ensinando para ele dentro de uma instituição formal, e que ele tem um processo que ele acredita que é o único de aprender, de alfabetizar, que foi aplicado com ele, que ele aprendeu na universidade. Esse professor tem que ser indagado e tem que ser colocado numa posição onde ele reflita se realmente aquilo dali que ele está fazendo traz aprendizado e se não pode ser acelerado de outras formas. E aí, quando a gente parte do pressuposto, você já conseguiu desenvolver essa vontade do educador da educação infantil de se colocar à prova, de testar, de errar, de tentar e voltar, a gente começa a olhar para as tecnologias disponíveis. Quando a gente olha para as tecnologias disponíveis dentro do contexto da educação infantil, a gente já não busca coisas por área. Então, a gente não está falando, por exemplo, né, de, olha, ele tem que aprender matemática, aprender... A gente, quando olha para o desenvolvimento infantil, a gente olha muito para fases operatórias, para lógica, para raciocínio. E tem algumas ferramentas no mercado já disponíveis para poder fazer isso. Por exemplo, o Educacross. O Educacross é uma plataforma que utiliza e que faz esse processo. A gente tem várias plataformas dentro do contexto e que pode ser aplicada a partir do momento que o professor se coloca na posição de tentar utilizar outra metodologia
a não ser a passiva. Então é muito isso. Legal. O cara da escuridão vai falar de novo. Cara, vai sumir, né? Tem um resto de luzinha aqui no fundo, Mas, aqui, ó, que vai desaparecer. Tua voz permanece, fica tranquilo. A gente ouve você. Que bom. Vou trazer uma para você aqui, Pablo, que eu acho que tem a ver com o que você está fazendo também, que a gente está fazendo, né? Antes, vou trazer aqui um comentário da Silvane Santos e vou emendar a pergunta no comentário que tem a ver, que penso que a principal dificuldade reside na necessidade de mudança do perfil docente, de detentos de todo conhecimento para design de caminhos, mediador, né? De detentor de todo conhecimento para design de caminhos, mediador, né? E depois a Virgínia falou assim, sobre o ensino de inglês, dentro das metodologias ativas, seria trabalhar em cima de temas e problemas com textos escritos e falados em inglês. Bom, o inglês tem sido o objeto aí que você tem mergulhado aí nos últimos anos, né? E desenvolvido programa em cima disso. Então, acho que eu acho que pode puxar tanto a resposta da Silvane, né? O comentário da Silvane, né? O professor enquanto aí desenhador de caminhos, digamos assim, para responder a Virgínia sobre a questão do inglês. E depois eu tenho uma para você, Berna. Vai lá, Paulo. Beleza. Bom, a Silvana tem razão. O desafio, na verdade, é uma conversão, o que eu chamava ético-política do professorado. Não é um problema técnico, não é um problema de que os professores não têm ferramentas ou não têm conhecimentos para operar. O que eles têm é uma posição política que não encaixa nas pedagogias ativas. E fazer uma transformação política exige outro tipo de movimentação, nem mais fácil, nem mais difícil que a técnica, mas que a gente tem que compreender. Eu carrego toda a responsabilidade, estou exagerando, boa parte da responsabilidade, mas também da oportunidade nos diretores de escola. Eu confio na transformação escolar por meio da liderança dos diretores. Eu não acho que o sistema universitário brasileiro, pelo menos, vai se transformar radicalmente, do professorado não vai se transformar radicalmente daqui a pouco. Mas cada um dos gestores, dos diretores, de vocês que estão ouvindo, tem um grupo de professores cujo líder é você. E esse líder tem a capacidade de transformar ético-politicamente a seu povo. Mas você tem que exercer essa liderança com clareza, com insistência, com persistência e com visão. Se a gente conseguir que os diretores se ativem para transformar as instituições, os professores vão nos acompanhar. Eu estou completamente convencido disso. Agora, se a gente espera que sejam eles os que iniciem esse processo, estamos fodidos. Porque eles são consequência, não causa do sistema. Legal. Silvane falou aí perfeito, Berna, do conflito de gerações. A Fátima Pacheco também fala reconfiguração pessoal e profissional. E aí, Berna, eu vou lançar aí, o Berna vai fazer a última fala dele, que ele vai ter que sair um pouquinho antes, Pablo, depois a gente faz a nossa conclusão. Beleza. E eu vou te lançar falando o seguinte, né? A Márcia, inclusive, comenta aqui para você, Pablo, e coragem, né, Pablo? Coragem está descontada, Márcia. Eu queria perguntar para você o seguinte, Berna. A gente está falando aqui, na verdade, muito de metodologias, né? O Pablo começou falando de metodologia passiva e ativa, né? A própria tecnologia, né, tem muito a ver com a forma como a escola escolhe e leva à frente as suas metodologias, né? A tecnologia não deveria guiar as metodologias, mas sim, a partir da escolha das metodologias, as tecnologias deveriam ser escolhidas, né? Então, a minha pergunta para você, são duas perguntas, na verdade. Qual é o papel das metodologias na transformação da escola? Né? E como é que você enxerga essa questão, esse papel aí hoje do professor, né, que a gente movimenta aí esse professor? Eu estou desaparecendo cada vez mais, mas é isso aí. Obrigado pela pergunta, Maurício. Então, cara, como eu coloquei, né, o maior processo de quebra de paradigma que a gente precisa entender é que a metodologia de um professor dentro de um tablado, né, ou em pé, com todos os alunos enfileirados, dentro de uma carteira, ou o professor falando como se ele soubesse e tivesse aquele conteúdo, né, fosse só dele e tudo mais, isso é fadado ao fracasso. Se vocês insistirem durante muito tempo com isso,
vocês vão fracassar. Muito porque os alunos não vão ter mais interesse em estar dentro da escola. Será que se a gente derrubou todos os muros da escola, a gente tirou o aprovar e reprovar, a gente tirou a nota, quem ia estar na nossa escola? Quem vai estar sentado na nossa cadeira? Então, essa pergunta, se ela for respondida com muita clareza, você vai entender a necessidade de começar a colocar o aluno mais protagonista de fato dentro do processo de aprendizagem, vai colocar o aluno mais de fato como tendo uma autonomia como a principal intervenção do processo de aprendizado dele mesmo. Então, o caminho é muito nesse movimento. Então, as metodologias ativas, elas são essenciais. E como o Maurício muito bem colocou, a partir do desejo que vocês têm, das metodologias que você quer iniciar esse processo, você define as tecnologias. E aí eu já vou puxar até para um ponto que, se você acredita que a educação, o caminho dela é uma personalização do aprendizado, porque os alunos têm defasagens de aprendizagens que eles vão acumulando ao longo do tempo, e que o professor não consegue fazer isso até em aulas de monitoria, mas a inteligência artificial, junto com uma plataforma, direcionando esse processo, e a gamificação, para tornar ele um pouco mais divertido, para entrar no mecanismo dos jogos e aumentar o engajamento do seu aluno dentro de sala de aula, uma plataforma que você pode usar, por exemplo, é a própria Jovem Gênios. Se isso faz sentido para você, porque isso é muito legal, sabe, Maurício? Eu falo isso para os diretores que conversam comigo. Cara, tem que fazer sentido para você, porque senão você vai adotar a Jovem Gênios, daqui a 3 meses você vai falar, olha, eu não alcancei os meus objetivos. A gente quer trazer para você o engajamento dos seus alunos, mas você tem que entrar numa jornada junto com a gente, né? A Jovem Gênios é uma ferramenta, e aí falando muito sobre o professor, a gente precisa trazer autonomia para esse professor. Por isso que a gente faz uma formação que é gamificada, dando processo de meta-aprendizagem com ele, para ajudar a escola nesse processo de mudança de cultura. Para o professor identificar e se sensibilizar que ele precisa mudar. E que usar uma ferramenta dentro da sala de aula dele só faz sentido se ele ver a aprendizagem como ciência, como um todo, para desenvolver habilidades, não desenvolver só objetos. E é muito importante até trazer sobre a Vivadi, da gente conseguir olhar o outro lado do cérebro. Então, a gente precisa começar a olhar a escola num novo contexto de habilidades e competências e gerenciamento de todo esse processo. Se vocês, gente, querem saber um pouquinho mais sobre a Jovem Gênios, a gente até o final do ano, né, de 2020, tá, para o Fundamental 2, a gente tem uma plataforma gamificada adaptativa que está completamente gratuita, sem fidelização, sem custo nenhum. Cara, é testar, ver se faz sentido para dentro da sua escola. Se fizer sentido e você gostar dos resultados, aí ano que vem você utiliza. Então, assim, ano que vem se vira, né, cliente e tudo mais. Então, se vocês têm desejo, tem aqui um e-mail que a gente vai entrar em contato com vocês, é só clicar lá que a gente conversa com um pouco mais de calma, tá bom? Maurício, Pablo, obrigado, querido. Eu tenho que sair porque eu vou para uma outra live agora às 6 horas, gente. Então, eu vou para a live. E é isso, tá? Obrigado pelo carinho, pelo convite. Igualmente, meu Valeu, cara. Foi Berna. bom compartilhar com você. Obrigadão. Foi bom demais, fantástico. Obrigado, Berna. Até a próxima, meu irmão. Até a próxima, Paulo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Vou deixar, então, o encerramento com você, perguntando o seguinte, dentro de toda essa discussão, né, de tecnologias e metodologias ativas, né, parece que metodologias ativas, elas são alternativas, assim, mais do que urgentes para serem postas em prática, né? Não são novas, mas o tema não é novo, mas o senso de urgência é. E a tecnologia, eu acho que ajuda muito nisso. Como é que a gente relaciona, o Vivadi vem desenvolvendo hoje um conjunto de programas relacionados ao hemisfério direito da escola, né? Como é que o desenvolvimento, explorar essa oportunidade de desenvolver o hemisfério direito, ajuda a ativar essas metodologias e avançar em todos esses processos que a gente vem discutindo? Mal, eu vou falar de uma coisa que a gente se prometeu não falar por enquanto no Vivadi esses anos, né? Mas você está me levando, eu vou acabar falando. Vou dizer assim, primeiro, o hemisfério direito tem uma grande vantagem, que é ninguém acredita, honestamente falando, que com simplesmente informar você vai conseguir alguma coisa, né? Ninguém vai virar mais honesto porque saiba o que quer dizer a honestidade. Ninguém vai virar menos agressivo porque saiba o que quer dizer a empatia e assim por diante. A informação no cérebro do lado direito cumpre um papel muito menos relevante do que cumpre no lugar do cognitivo. Então a gente está obrigado a ser ativo metodologicamente
no hemisfério do lado direito. Por isso a gente está confortável. A gente chamou disso de pedagogias líquidas também, né? É sair do instrucional, sair do lugar de transmissão de conhecimento, de conteúdo, na verdade, e ir para modelos de viver experiências e, a partir dessas experiências, fazer insights de sentido sobre a própria experiência. E isso é uma das maneiras de percorrer caminhos ativos. Então, a gente sabe que se o Vivagy entra na escola, pelo menos do lado dos problemas do hemisfério direito, a gente vai pôr em funcionamento dinâmicas ativas, territórios e dispositivos ativados, com metodologias ativas, modelos de avaliação próprios desse campo pedagógico. Então, a gente vai criar um case dentro da escola, que vai começar a criar uma contracultura a respeito do cognitivo. Então, é o que a gente tinha pensado nunca dizer, e eu vou trair isso, é que um dos projetos do Vivagy é acabar invadindo o cognitivo. Ou seja, que do hemisfério direito a gente vai pular para o esquerdo uma vez que a escola tenha vivenciado o que quer dizer fazer coisas ativas, pedagogias ativas do lado do hemisfério direito, que está menos controlado pela cultura da ciência, pela cultura da objetividade, pela cultura acadêmica. E um espaço mais livre para a gente atuar e construir convicções e registros novos. Se a escola começa a sentir que isso vale a pena, que isso gera resultados, vai ser mais fácil a gente dizer: vamos revisitar o ensino de história, então, a ver o que acontece se a gente enfrenta isso de uma outra maneira. Então, o Vivagy está condenado a ser ativo e está estruturado a partir de metodologias ativas. Legal. Boa. Bom, para quem não sabe, o Vivagy vem desenvolvendo também programas para as escolas, né, relacionados a isso tudo, né, essa metodologia ativa como o Pablo colocou. Então, hoje a gente tem para as escolas o programa de bilinguismo, né, programa de inglês, o programa de inteligências socioemocionais, o programa de cultura de estudo, programa de cultura de explicação, programa de saúde alimentar, né, e vários outros que estão sendo desenhados também. Bom, Pablo, obrigado aí pela tua conclusão, obrigado pela presença de todo mundo, mas a ideia era, quando escurecesse aqui no fundo, significava que já era a hora de acabar. Então, como já escureceu e não dá mais para ver o meu fundo, significa que já chegou a hora. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, foi uma discussão muito rica. Pablo, foi ótima discussão. Quinta-feira a gente tem um novo webinar com um novo tema, né, como a gente faz todas as quintas-feiras. Convido vocês a visitarem rede.vivagy.com.br também. A gente tem blog posts semanalmente novos surgindo lá. Todas as lives que aconteceram nas quintas-feiras até aqui, a gente tem no Spotify. Você pode escutar sob formato podcast ou no YouTube também. Pela página da rede você consegue acessar também. Foi um prazer estar com vocês. Nos grupos de WhatsApp a gente continua com essa discussão e a gente se vê na próxima. Obrigado, uma ótima noite para todo mundo. Obrigado pela presença de todos, uma ótima noite e até a próxima. Obrigado, gente. Boa noite.